Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Ó, o meu trabalho aqui. Meu trabalho é esse, ó. Ó. Isso aqui que vocês que me criticam aí no Face, ou também no meu canal, que muito me criticava, meu trabalho é esse, ó. Coisa que vocês não têm coragem. Frei Gilson refutou o protestantismo, provou a mediação de Maria. Lucas Mozola aqui, acho que é o terceiro vídeo. Terceiro ou quarto? Vamos ver um outro exemplo aqui. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Veja que ele não aprendeu com o acolo de Deus a louvar Maria, né? Aparentemente ele só sabia louvar a Deus, cantar hino a Deus. E também estava orando diretamente a Deus. Imagina Paulo ressuscitando nos dias de hoje e vendo essas bandas católicas aí fazendo o maior worship aí para Maria. Falando tudo aquilo que o gospel fala para Deus, eles vão lá e fazem o mesmo tipo de música, só que para Maria. Vamos ver como que o próprio Senhor Jesus ensinou a gente a orar. Mateus 6,6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Então, seu Pai que vê no secreto o recompensará. Veja que ele não diz, ore a sua mãe espiritual, né, Maria, para que então ela vai passar o recado para mim, que aí então você vai ser atendido. Não, ele fala para orar diretamente ao Pai. E também diz para não usar de vãs repetições. Ele diz que não adianta ficar repetindo um monte de vezes a mesma coisa, pensando que é assim que você vai ser atendido. É o contrário daquilo que os católicos fazem. E depois ele ensinou como a gente devia orar. Vocês orem assim. Ave Maria, cheia de graça. Opa, não é isso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, eles gostam de falar que Ave Maria está na Bíblia, sendo que o anjo estava apenas falando diretamente com a pessoa de Maria. Ele não estava orando para Maria. Sem falar que a segunda parte ali, que é propriamente, né, para Maria rogar por nós depois da morte, isso tudo, isso aí nem sequer está na Bíblia, né? E é um acréscimo puro e simples. Ou seja, a primeira parte da Ave Maria não é uma oração e a segunda não está na Bíblia, né? E é antibíblico ainda por cima. Então é uma coisa assim, eles ainda têm a desfaçatez de falar que a Ave Maria é bíblica, é uma oração bíblica, né? Vai lá, confia. A única oração que Jesus ensinou a gente a fazer é uma oração que é direcionada ao Pai. É você, agora que eu vi que você é um herege mesmo. É simples. Atos 16. Claro que Paulo e Silas estavam presos ali. Ele orava a Deus. Prisão, Atos Apóstolos 16, 6 horas. 7 dias, quando íamos a oração, eis que nos veio ao encontro uma moça que escrava que tinha um espírito, etc. Olha só aqui, ó. 25. Serve ali também para, ó. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus. E os prisioneiros o escutavam. Subitamente, sentiu-se um terremoto tão grande que se abalava até os fundamentos do cárcere. Abriu-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Olha só, claro que não tem uma igreja ainda explícita. Está sendo edificada a igreja com a pregação dos apóstolos. Não tem um dogma explícito ainda para você invocar os santos, etc. Olha como eles misturam as coisas. Orava a Deus. Não posso fazer uma doutrina, mas Paulo e Silas oravam diretamente a Deus. Para que eu vou pedir a oração para Maria, para um padroeiro, se Paulo e Silas oravam diretamente a Deus? Não tem a igreja ainda fundada, edificada. Está sendo edificada. E as orações serão conhecidas por quem? A doutrina será conhecida por quem? A intercessão será conhecida por quem? Lá no começo do vídeo ele fala, Efésios 3:10, pela igreja. Então, a oração repetida. Citou lá Mateus 6. Eu cito Mateus 26, 44. É só. Oração repetida é do povo de Deus. O próprio Cristo... Ali é oração repetida, palavras vãs, como vocês usam no pentecostalismo. Glória, 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 glória. Que alto que vai ser reconhecido por força de palavras. A oração Ave Maria é de acordo com a Bíblia, porque é uma oração via sacra que o próprio Espírito Santo fez usando Santa Isabel. E o anjo
saúda Maria com uma saudação, ave cheia de graça. O anjo que assiste a Deus, que vem do glória, do alto. Claro que vocês vão negar. Olha só, o vídeo dele ele não segue uma linha. É vários contextos, pô. Para encaixar suas doutrinas, para encaixar as suas distorções. Mateus 27, 26, 44. Ó. Deixou e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Qual palavra? Afastou pela segunda vez e orou, dizendo, meu Pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu receba, faça a tua vontade. Voltou ainda e o encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi orar pela terceira vez, dizendo a mesma palavra. O salmista tem várias repetições. Em Daniel, olha só. É oração via sacra. Não é orações vãs por multiplicações de palavra. É só. O livro de Daniel é um livro amputado que os protestantes amputou para fazer as suas doutrinas. Daniel 3, ó. Cita 88 vezes a mesma palavra, ó. Você vai ali, ó. Daniel 3. Ó, sede bendito por penetrar com o olhar o abismo. 54, sede bendito, ó. 55, sede bendito. 56. Olha agora, 57, ó. Ó, tem 3 repetições aqui, sede. Deixa eu ver, ó. 52, 53, 54 e 55. Olha tanta repetição, ó. Agora 57. A obra do Senhor, bendizei toda ao Senhor. Louvai o Senhor, exaltai eternamente, ó. O céu, bendizei o Senhor. Eu louvai eternamente. 60, 61, 62, 63 até 88. Olha só. 88. Animai Azarias e Misael. Bendizei o Senhor, porque ele nos livrou da permanência das trevas e arrancou-os dos meios das chamas. Olha só. 88 repetição. Que em Mateus 6 ou Lucas Manzoni tá falando, é simples, ó. 6, 7. Não, as vossas orações não multipliquem as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos a força de palavras, ó. Multiplicação. Palavras que não é via sacra. E a oração, Lucas, ó. Entrando o anjo, disse, ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Lucas 1, 41. E clamou em alta voz, bendita tu entras, bendita o fruto do vosso ventre, onde vem esta honra de vir a mãe do meu Senhor, olha só. E Cristo ensinou Mateus, claro. A oração Ave Maria, o Santo Rosário, o Santo Terço é cumprimento com o Pai Nosso, ó. Claro que a oração Pai Nosso é uma oração principal que Cristo ensinou. Não possamos rejeitar. A gente possamos orar o Pai Nosso mais de 10 vezes. É uma repetição? Não, meu querido. É simples, pô. Tá vendo? Marcos, Mateus, ó. Mateus 6, do 9, você vai meditando. É uma oração repetida? É uma oração vã? Não, você pode repetir, que não é uma oração vã. A oração Ave Maria é uma oração repetida? Sim, mas não é uma oração vã. O próprio Cristo orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. São palavras ou não? São oração via sacra. É simples entender isso. Ali, Paulo e Silas não vai invocar Maria ainda, porque não tem o dogma específico ainda.
Está sendo edificada a igreja, Lucas Manzoli. Olha como essa visão do protestante, sem a visão do magistério, interpretação pessoal. Ele fala o que ele quer, o que ele acha, o que ele acredita, tirando o magistério. Tirando tradição. E Paulo orou pelo seu amigo, 2 Timóteo 1,20. 1 Timóteo, 2 Timóteo 1. Ali, orou pelo seu amigo Onesífora. Não deixa de ser uma intercessão. A igreja orava para libertar Pedro. Atos Apóstolos, ali, se você prestar atenção, 12:5. 12:12 ali, na casa da mamãe. Não deixa de ser uma intercessão. E não alguma oração do tipo, pede a... Já está refutado. João 2 ali, por que nós baseamos isso? Porque Maria intercedeu. Atos Apóstolos 1,14, Maria está ali intercedendo para a descida do Paráclito. Que o filho atende, né? Romanos 10,13 vai dizer, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja que ele perde a oportunidade de falar que a gente também pode e deve invocar Maria e os santos. A teologia católica, já mostrei vários documentos afirmando isso, eles exigem que se invoque Maria para ser salvo. A devoção mariana ela é obrigatória no catolicismo romano. E, no entanto, Paulo nunca fala de invocar o nome de Maria ou de qualquer santo que seja, apenas para invocar o nome do Senhor Jesus. Esse texto aqui é particularmente interessante porque é uma carta que Paulo escreveu na prisão. Então, muito provavelmente, Maria, nessa época, já tinha morrido ou já tinha sido assunta aos céus, de acordo com a teologia católica. E mesmo assim, Paulo vai dizer o seguinte, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Veja que ele não fala, apresente seus pedidos a Maria, que Maria já está glorificada no céu, e aí você pede a mãe, que aí o filho atende, porque você não deve ir diretamente para Deus. Aí ele usou a lógica lá do Frei Gilson e concluiu que tem que pedir para Maria. Não, pelo contrário, ele fala para pedir diretamente para Deus, que Deus atende. Tanto é que ele segue dizendo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Não fala da paz de Maria, né, para apresentar os pedidos a Maria, não fala nada disso, ele nem fazia ideia de que uma coisa dessas iria surgir no futuro. Eu acho que ele nem imaginava. Agora eu faço uma pergunta, esse cara ele tem o Espírito Santo? Ele tem entendimento, tem conhecimento, mas esse cara tem o Espírito Santo? Só você ver e analisar. Agora o que? Seja dada a glória aonde? Na igreja, Efésios 3:21. Porque Cristo suscitou a Efésios 1:22, todas as coisas seus pés, na igreja. As visível e a invisível. Hebreus 12:1. É essa nuvem de testemunhas. Hebreus 12:22-23. As almas do justo que chegaram à perfeição. Que se dá a entender o quê? A missão de Maria é o quê? Interceder. Por quê? João 19:25 ali, 26, 27. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante se levou para sua casa. Porque ela é mãe da igreja. Apocalipse 12:17. Que a descendência da mulher que guarda os mandamentos. Quem são esses que guardam os mandamentos? Que ora junto com Maria. Segundo Pedro 3, 2 mandamentos ensinados pelos vossos apóstolos. Então, João 2 ali, Maria está intercedendo para o milagre acontecer. Com o passar do tempo, lá no século 3, se você é historiador, você conhece a imagem encontrada de Maria, pintada por São Lucas. Já tinha essa referência a Maria. Que é dos Apóstolos 14, já tem na Bíblia. Ora junto com Maria. A igreja invoca Maria. Por que invoca Maria? Porque ela é mãe da igreja. Porque Cristo quis assim. Não você, Lucas Manzoli. Vocês desprezam essa verdade. Usando o versículo, pede diretamente a Deus. Por que eu vou pedir a mãe? Aquele que invocar o Romano diz, Senhor será salvo. Certo. Mas sem o magistério, sem a doutrina, sem o fundamento dos apóstolos, como vou invocar o verdadeiro Senhor? Sem a visão do magistério. Que Cristo ele subiu na nuvem, ele deixou pessoas capacitadas, deixou a sua esposa, deixou a sua mãe intercedendo, depois ela é levada aos céus. Apocalipse 12:1 já deixa bem claro que é Maria. O termo João 2 ali, mulher. João 19, mulher. Gênesis 3:15, mulher. Em Apocalipse 12, mulher. Apocalipse 12:17, mulher. Apocalipse 12:4, mulher. É simples entender isso. Nós invocamos Maria, porque Cristo quis assim. João 19, 25, 26, 27. Atos 12 ali,
A igreja orava ali na casa da mãe. Eu não sei até onde vai parar. É um vídeo chato, pô. Você é louco. Eu tô tentando terminar esse vídeo, mas não consigo, pô. E esses caras têm paciência, ainda não tem, pô. Fazer ideia de que uma coisa dessas iria surgir no futuro. Eu acho que ele nem imaginava que algum dia alguém poderia criar um mantra tão tosco que... Ele imaginava assim, a igreja é coluna sustentável, na verdade, 1 Timóteo 2,15. E Paulo também já profetizou, e irão surgir pessoas que irão proclamar um Jesus diferente, 2 Coríntios 4, que vai degrinir a mãe, que vai degrinir a igreja, por ação de outro espírito. Paulo sim, a Bíblia fala, que não vai ouvir o magistério, que vai se apartar do magistério, que vai se revoltar contra o magistério. Os impostores, segundo Coríntios 2,17. Esse de pede a mãe que o filho atende, né? Quando a própria Bíblia fala inúmeras vezes que é pra você pedir. E Paulo fala dela também, ó. Gálatas 4,4, ó. Olha só. Cita o termo mulher também, ó. Gálatas 4,4. Mas, quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, ó, que nasceu de uma mulher e nasceu submetida a uma lei, ó. Quem é essa mulher? Olha só, Paulo fala dela sim. Apocalipse 12:4, ó. Varreu com sua cauda uma terça parte da estrela do céu, e atirou a terra esse dragão, deteve diante da mulher que estava para dar a luz, a fim de quando ela desse a luz, devorar seu filho. Olha o termo que Paulo usa, mulher. Então, claro que os apóstolos não vai citar explicitamente Maria, vai citar mulher. Mulher do Apocalipse 12:1. Quando a própria Bíblia fala inúmeras vezes que é pra você pedir diretamente ao filho que o filho atende mesmo, né? Não tem que pedir pra mãe de ninguém, né? Enfim, vamos para outro texto aqui, Tiago 1:5, que vai dizer o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Veja, ele não fala, ó, pede a Maria, que aí Maria vai levar o recado para Deus, ou a própria Maria vai lá interceder e dar um milagre, porque eles acreditam que é a própria Maria que faz milagre por aí, né, para todo mundo. Mas não, ele fala, peça a Deus, que Deus dá livremente. Então você tem o Frei Gilson falando que não é para você ir para Deus, para você ir para Maria, que aí Maria vai levar para Deus. E aqui o Tiago falando explicitamente, é para pedir a Deus diretamente. E Deus concede livremente e de boa vontade, que ele diz aqui, dá a todos livremente. E como se pede a Deus fora da igreja? Se pede a Deus dentro da igreja. Igreja que ora junto com Maria. Você vai pedir diretamente a Deus e o magistério, Lucas Manzoli. Cristo ele fundou o magistério com uma finalidade, para você chegar até ele. Para você chegar até Deus. Deixou os santos, deixou os mártires, deixou os apóstolos edificando essa igreja. Como você, São Tiago fala, como você vai pedir diretamente a Deus negando o magistério? Todo esse contexto que você está falando, você está tirando uma coisa, o magistério. Da glória onde? É na praça? É na igreja protestante? Não, na igreja. Que igreja é festa de... Conhecido pela igreja. A verdade que vai se dar glória em comunhão, Apocalipse, ou Efésios 3. Texto que você usou também, que dá para refutar você com o próprio seu texto. Efésios. Olha só. Olha só. Efésios 4:15, ao qual deve sua existência toda a família no céu e na terra. Então, tem uma família no céu e uma família na terra. Olha só que interessante. Então, nós pedimos a intercessão, sim, dos habitantes da família do céu, que são santos, que são aqueles que alcançaram a graça. Nós invocamos essa nuvem de testemunho em cima, Hebreus 12:1. Nós invocamos sim Maria, porque Cristo quis assim. João 19:26-27. Então, rasga esse versículo. Com todo respeito, limpa a bunda com esse versículo.
Porque é uma heresia. Como vou chegar até Deus, que Deus fundou uma igreja, que Deus fundou um magistério, que Deus deixou pessoas confiáveis que oravam junto com Maria? Porque eu vou seguir o pensamento louco de Martinho Lutero, que eu posso ir diretamente a Deus, que Cristo deixou um magistério, que é a sua esposa, que ele deu a sua vida. Efésios 5, 25. Marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ó. Para santificá-la, purificando pela água do batismo. Com a palavra, para apresentar a si mesmo toda glória, sem marca, sem ruga, sem qualquer outro defeito. Mas santa e irrepreensível. Que vai conhecer. Olha, você vai lá para Efésio. Que igreja é essa? Ó? Que Cristo amou, que se entregou. Como vamos conhecer a intercessão? Como vamos invocar Maria? A igreja ensina. Como vamos orar com Maria? A igreja ensina. Por que nós invocamos Maria? Porque ela é perfeita. Deus não ouve pecador. Como diz. Qual mais? A sua intercessão, a intercessão dela tem mais respaldo. Por que Cristo atendeu ela? Porque ela tem respaldo. A oração do justo tem grande eficácia. A intercessão do justo, Tiago 5, 16, 17. Se usou o Tiago também. Olha só. Ora, assim de hora em diante, as dominações por trás celeste podem ser pela igreja. A universidade da sabedoria. Efésios 1, 9. Ó. Ele nos manifestou o ministério desígnio de sua vontade, que em sua benevolência foram desde sempre, para realizar na plenitude dos tempos. Desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Efésios 1, 22. Sujeitou a seus pés todas as coisas, e ao constituir o chefe supremo da igreja, que é o seu corpo, e cipitáculo, daquele que enche todas as coisas sobre todos os aspectos. Oh, Lucas, vamos, olhem. Por quê? Colossenses 18. Olha o tanto versículo bíblico que eu estou te dando. Com contexto. Colossenses 2, 18. Ó. Vamos deixar aqui, vamos terminar. Vamos fechar com esse versículo para você entender a comunhão dos santos. Para eles, os santos estão dormindo. Os santos estão intercedendo, meu querido. Servindo o Senhor dia e noite. Intercedendo por nós aqui na terra. Apocalipse 9, 10. São a finalidade dos santos. Interceder. Diante do altar ali, ó. Apocalipse 6, 9. Do santo verdadeiro. E Deus concede livremente e de boa vontade, que ele diz aqui, dá a todos livremente e de boa vontade lhe será concedida. Né? Então, por que raios que, se o apóstolo diz que é só pedir para Deus, que Deus dá livremente, de boa vontade, vai ser concedido, por que a gente tem que pedir para Maria, então? E não fazer aquilo que o apóstolo está falando. É tão simples, né? É uma coisa assim, cara, tipo, literalmente, a Bíblia está falando 2 mais 2 igual a 4, a grama é verde. E os caras conseguem fazer uma problematização filosófica, assim, fazer malabarismo, para tentar fazer o contrário daquilo que a Bíblia está falando para fazer. Né? É uma coisa assim que não tem explicação racional para isso. É simplesmente uma teimosia, uma obstinação para permanecer no erro, né? No engano. É a gente que quer ser enganado, não tem explicação para isso. Vamos ver aqui mais um último exemplo. Esse texto aqui também é interessantíssimo, porque aqui, de acordo com a própria tradição católica, as cartas de João foram escritas ali no finalzinho do primeiro século. Ou seja, Maria com certeza já tinha morrido ou sido assunta aos céus nessa época aqui. E, portanto, de acordo com a teologia católica, ela já estava glorificada no céu, já era rainha dos céus, advogada, intercessora, tudo isso aí que a Igreja Católica fala, né? Mesmo assim, João vai dizer o seguinte: esta é a confiança que temos a nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Ou seja, mesmo Maria já estando supostamente no céu, ainda assim, João fala que é para orar para Deus, que Deus atende. E pior, ainda vai ter outro trecho aqui nessa mesma carta, que ele vai falar que a gente tem um advogado junto ao Pai, que é o Senhor Jesus. Se esquecendo completamente desse papel aí de advogada, né, que supostamente recairia a Maria. Então veja como que toda a teologia... Cara, um advogado é o Senhor Jesus. O santos não vai te salvar. Os
santo vai só interceder. A finalidade do santo é interceder para a sua salvação. Quem vai te salvar é Cristo. Quem vai te salvar é a sua santidade, a sua comunhão com Deus, a sua obediência aos mandamentos ensinados pelo vosso apóstolo. Então, não vem com essa conversa. Usou João. Usa Apocalipse, cara. Apocalipse. Cita os Apocalipse. Claro que você não vai citar. Ó. 1 João 1:5. Ó. 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. E se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. 15. Se ele sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. É só. Aqui você vai entender o quê? Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Efésios 3:21, seja dada glória aonde? Na igreja. A igreja é o lugar de oração. Certo? Para isso que Cristo ele fundou uma igreja. Que igreja é essa? Em comunhão com os santos. Comunhão com essa nuvem de testemunho que estão intercedendo pela sua vida. Por quê? Em Colossenses 1:18, porque os santos têm comunhão, sabe que se deve interceder. É só. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. E por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Ó. Cristo, ele é a cabeça. A igreja é seu corpo místico, em comunhão com os membros. Certo? Cristo está na glória, em comunhão com os santos, na glória. Olha só. Colossenses 2:19, não é se mantém unida a cabeça, da qual todo o corpo pela pela união das conjunturas, articulações, se alimenta e cresce conforme um crescimento disposto a Deus. Ó. Olha só que interessante. Os protestantes, eles se apartaram da cabeça e do corpo místico. Eles não estão em comunhão com os santos. Por isso que eles não acreditam. Por isso que eles não invocam Maria. Porque eles não têm comunhão nem com eles, com a igrejinha fundo de quintal. Porque o santo sabe o que está acontecendo aqui na terra. Caim mata Abel, está clamando. Porque os mártires, aqueles que morreram pregando a palavra, os mártires estão pedindo justiça. Que ele está em comunhão com a cabeça. A cabeça está em comunhão com a igreja mística. A sua oração tem respaldo, sim. Quando você está em comunhão com o corpo místico. Chega até a cabeça. O santo, pediu a intercessão de João Batista. João Batista está em comunhão com a cabeça, na glória. Quem tem mais respaldo? Quem está em comunhão com a glória? Com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ou qual está mais próximo? Qual a intercessão vai ter mais respaldo? Como vai dizer lá em Jeremias 15? Mesmo que Moisés e Moisés e Samuel se aprendem de mim, não intercederem por esse povo. Os santos, eles se apresentam ali diante de Cristo para levar as suas orações, as suas súplicas para Cristo. É isso que é intercessão. Como a oração de Zacarias foi ouvida. Quem trouxe a oração? Quem trouxe a salvação? Por que Deus não veio diretamente a Zacarias? Não, mandou o anjo. Que interessante. Porque o anjo está em comunhão com a cabeça. O anjo está em comunhão com a igreja. Porque lembra a chave, Mateus 16:19? Que interessante. Já está acabando o vídeo, finalizar aqui, 29 minutos. Mas se eu tivesse gravado ele todo, é quase 1 hora, pô. Para finalizar, tem muito vídeo desse herege, muito. Muito mesmo, muito. Dele, Lucas Bonzoli, Rodrigo Mocelin, e vai. Completamente, e fala, não, vamos seguir aquilo que o
Frei Gilson está falando, porque ele usou uma filosofia espetacular ali, né? Uma filosofia, uma lógica impecável ali, o raciocínio que ele usou, né? Que, como eu falei, né, valeria para qualquer mãe, de qualquer pessoa, né? 7h39 triste da manhã. realmente, né? É triste alguém chegue a esse ponto de preferir ir para a mãe do médico ao invés de se consultar diretamente com o médico, que aliás é o médico dos médicos, é alguém que tem a resposta, a cura para todas as nossas enfermidades espirituais, né? Mas não, eles preferem fazer aquilo que a Bíblia nunca já. eles simplesmente acreditam nas coisas que falam para eles, sem nem sequer abrir a Bíblia para ver se é bíblico ou não. Mas eu tô abrindo para você. Agora, meditamos Colossenses 18, sabendo que Cristo é a cabeça. Coríntios 2:12, a igreja é o corpo místico, em sintonia com os membros, certo? A visível e a invisível. Surgir todas as coisas, você vê a visível e a invisível. Olha que a igreja tem um respaldo. Em sintonia com o visível e a visível. Por isso, mas João 14:6 é, por que eu vou pedir a intercessão do santo que eu posso ir diretamente a Deus? Não, meu irmão. Sim, quando Cristo estava na terra, você poderia ir diretamente a Cristo. Tanto que Cristo operou vários milagres, porque as pessoas iam diretamente a Cristo. Como a mulher do fruto de sangue. Como o centurião, Mateus 12, ou Mateus 9. Agora, Cristo deixa a igreja. E as suas testemunhas. Tanto que Atos Apóstolos 2, para finalizar o vídeo, é só. 47, louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor Cadeia ajudava outros que estavam no caminho da salvação. Ó. É só. Abraçar a fé dos apóstolos. Tem uma doutrina, unidade. Porque eles não foram direto. Se tornar membro da igreja. Porque a igreja é o caminho da salvação. A igreja que é coluna sustentáculo da verdade em sintonia com seu esposo. Porque a igreja é santa. Que Cristo morreu na cruz, deu a sua vida por essa igreja. Para santificar com a água do batismo. Fundada com sangue. Edificada com sangue. Santa, sem ruga, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível, que é o caminho da verdade. Então, meu irmão, não posso ir diretamente a Deus agora. Deus deixou a igreja. Para mim chegar até Ele. Se fosse diretamente, para que precisava de igreja? Para que Cristo fundou a igreja? Para que o Espírito Santo veio? Se eu posso ir diretamente a Deus? Não tem lógica, né? Por que Cristo deixou suas testemunhas? Se eu posso ir diretamente a Cristo? Salve Maria, sou missionário Roberto. Não tem lógica.